Fala pessoal, tudo bem? Vídeo rápido hoje para comentar o assunto que sempre chama a minha atenção, que é a impressão que as pessoas têm de que a maior parte dos empregos se dão em grandes corporações, em grandes empresas. E essa impressão acho que polui um pouco o debate público. Então, vem comigo. Bem, tá tramitando uma PEC, já falei dela aqui no canal, tem vídeo sobre isso, para reduzir jornada de trabalho, para limitar o número de horas por semana para 36 horas. Já entrei no método, já dei minha opinião sobre a PEC, tá lá no outro vídeo, só olhar no canal você vai conseguir achar. Meu ponto é mais específico que isso, né? Essa proposta e outras propostas de regulamentação na caneta, né, a força do mercado de trabalho, elas partem do princípio que existe um conflito de classes, né, que vem da tradição lá marxista, né, que você tem uma classe privilegiada, outra oprimida, ou operários versus patrões, capitalistas versus enfim, mão de obra, e nesse conflito, quer dizer, é um jogo de soma zero, para uma parte ganhar mais, a outra tem que perder. É como se você tivesse um bolo de lucro que vai ser dividido entre as partes, o trabalhador em geral sai pior nessa barganha, e portanto cabe ao Estado, aos bons legisladores, tirar esse poder das empresas e passar para o trabalhador. Tá? Bom, eu não acho que tem nada de errado na barganha. Acho que a barganha é uma coisa super democrática e livre, né? Seja de um trabalhador diretamente com o empresário, ou seja do sindicato fazendo essa atuação. O meu ponto é mais específico, é sobre essa impressão que as pessoas têm de que é um grande empresário contra os trabalhadores. Então, para isso, eu tabulei dois gráficos, né, levando em consideração os dados da PNAD contínua, a última edição que a gente tem de microdados, e eu peguei duas variáveis, né? A primeira é quantos funcionários você tem, que é uma pergunta que está na PNAD. E se a gente pegar do total de pessoas que se dizem empregadoras no Brasil, né, eu tenho aqui em torno de 70% delas, né, que empregam até 5 pessoas. Tá? Então 70% dos empregadores empregam até 5 pessoas. Se eu só ficar nos formais, cai um pouquinho aqui. Tá? E obviamente, se eu somar com os 6 a 10 pessoas, quer dizer, vai dar um total aí de 82, 85% dos empregadores no Brasil só tem até 10 pessoas trabalhando. Tá? Se você já deu uma olhada por aí, empresas de até 10 pessoas são empresas pequenas, né? São empresas, não sei se necessariamente são microempresas, mas a maioria se encaixa no simples, está lá no comércio, no setor de serviços, né? É gente que não tem uma super margem, né, para ficar absorvendo o aumento de custos, como propõe, de certa forma, a PEC da jornada 6x1. De novo, meu ponto lá no vídeo não é nem tanto sobre a mudança dos dias da semana, mas mais sobre a limitação de horas com a manutenção do salário, que isso sim representa um aumento de custo. Bom, um ponto desse gráfico que alguém pode questionar, e por isso eu fiz um segundo, é que, tá bom, isso não está dizendo para mim que a maior parte dos empregos está em pequenas empresas. Está me dizendo que a maior parte das empresas geram poucos empregos. Né? E é verdade. Por isso eu peguei uma segunda variável, que não é exatamente perfeita, mas acho que ela ilustra bem o que a gente quer, que ela pergunta para o trabalhador quantas pessoas trabalham com ele na empresa. Tá? Isso de qualquer categoria, lembrando sempre que eu estou falando de trabalhadores privados aqui, setor privado. Né? E aí, esse segundo gráfico, ele traz dados, aí, obviamente estatísticas um pouco menores, mas ainda assim bastante expressivas. Tá? Do total de pessoas ocupadas no setor privado, aí tem algumas exceção do trabalhador doméstico, algumas exceções pontuais, segundo a PNAD contínua, cerca quase de 50%, 48% trabalham em empresas que têm até 5 pessoas. Tá? Então aqui sim é um dado talvez mais informativo de onde estão esses empregos. Então a maior parte dos empregos está em empresas até 5 pessoas. Se eu filtro para trabalhadores formais exclusivamente, aí cai aqui para cerca de 30%, que ainda é muito expressivo.
Se eu somar com até 10 pessoas, para ficar numa categoria de empresa pequena, os 30 aqui de formais mais os 10, na segunda classificação, dá mais ou menos 40% dos trabalhadores formais do Brasil estão em empresas de até 10 pessoas. Tá? Então, são pequenas empresas em geral que são bastante afetadas por aumento de custo de trabalho, seja tendo que demitir, seja tendo que repassar preço, ou seja tendo que passar a contratar esses trabalhadores de maneira informal, o famoso freelancer. Tá? Se eu considero os informais, né, nessa categoria de empresas em que as pessoas são informais, aí vai aumentar, né, somando as duas categorias aqui, vai dar algo em torno de 60%, um pouquinho menos, 57% de pessoas que estão ocupadas em empresas de até 10 pessoas. Tá? Então é isso. A mensagem aqui sim, a gente precisa discutir regulamentação, maneiras de melhorar a qualidade de vida, bem-estar dos trabalhadores. Acho que tem um assunto que eu quero trazer aqui no canal ainda que é super importante, que é a questão da sindicalização, que piorou muito, né? O sindicato no Brasil sempre foi um problema, ele é um resquício lá dos esquemas do Vargas para tentar manter o poder político dele ali via sindicato. Precisava de reformas, mas acho que o nível de sindicalização caiu muito e podia ser, né, em outro mundo, um mecanismo para a defesa do trabalhador. Né? Acho que de forma livre, né, levando em consideração as pautas que realmente importam para o trabalhador, poderia sim ter impactos positivos. Tá? Mas esse é assunto para um outro dia. Mas aqui, as empresas são pequenas e os trabalhadores trabalham em empresas pequenas. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas regulamentações que podem atrapalhar o emprego. Tá bom? Se gostou do vídeo, por favor, curte o vídeo, curte o canal, se inscreve, faz tudo o que tem que fazer. Te agradeço pela companhia e até mais.